Temporada de calor e praias lotadas. E o maior evento do verão em Santa Catarina acontece aqui, na praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis. Pelo 4º ano consecutivo, a Arena do Verão Vivo está montada e esperando você. O Verão Vivo em Florianópolis completa o alto astral de uma das melhores temporadas da década. Esportes, recreação, concurso de beleza e grandes shows como esse da banda Nenhum de Nós. A galera de Floripa e os turistas que acertarem desprezar o El Ninho consagraram o pedaço. André Luiz Lino, de Florianópolis, para o Verão Vivo. H. Oferecimento João Tex, o mais seguro. Rio 40 graus. Rio 40 graus. Rio 40 graus. Cidade Maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus. Cidade Maravilha, purgatório da beleza e do caos. Capital do sangue quente do Brasil. Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Capital do sangue quente do Brasil. Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Cidade sangue quente, maravilha mutante. Cidade sangue quente, maravilha mutante. O Rio é uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas. Governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comando. De comando, submundo oficial. Comando, submundo, bandidaço. Comando, submundo, classe média. Comando, submundo, camelô. Comando, submáfia, manicure. Comando, submáfia de boate. Comando, Tá aí o H de Verão entrando no ar. Uma boa tarde pra você ao som de Chicoaba, produção musical, sonoplastia Theo Werneck, do Rio de Janeiro, pra todo o Brasil, é ou não é, galera? Rio! Diga aí, Suzana Weller, uma boa tarde pra você. Boa tarde, galera da cidade maravilhosa. Hoje vai estar todo mundo aqui brincando na grua, na piscina, no chuveiro, no futebol e vamos ter... Vou contar pra vocês, especial show de bola, Engenheiros do Havaí no H. Rio! Rio! Você não sai daí, a galera do Rio tá te esperando, eu tô te esperando, Suzana Weller tá te esperando, Engenheiros do Havaí tá te esperando, Theo Werneck tá te esperando, e energia positiva é o que você vai ter aqui, não sai daí, a gente já volta, este é o H de Verão, direto do Rio. De segunda. Estamos de volta, este é o H de Verão direto do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, pé na areia, ó. Pé na areia, verão no Rio, verão no Brasil, verão na Band, projeto Verão Vivo da Rede Bandeirantes de televisão. Este é o H de Verão, um mês na praia pra você curtir aqui, bandas, brincadeiras, essa galera maravilhosa. Rio de Janeiro. Olha, aqui não tem só galera do Rio, não. Tem galera de Minas Gerais, de Brasília. E do Rio de Janeiro não tem só Barra da Tijuca aqui também, não. Tem Recreio, Alto da Boa Vista, Jacarepaguá. A galera toda comparece aqui, geral. E de norte a sul do país, todo mundo ligado aqui na Band, porque agora, na bateria, Adal, nos teclados, Lúcio Dorfman, na guitarra, Luciano Granja, voz e baixo, Humberto Gessinger, eles são Engenheiros do Havaí! Valeu! Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fica aí de noite, tira um sarro de você que não faz nada. E eu começo fechando mal, tô com bolsa de limão, mas é baixada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça
forma de conduta se transforma numa luta armada. Quero ouvir! A história se repete, mas a força deixa história, eu vou contar. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. O fascínio fascinante deixa a gente ignorante e fascinada. E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Então, se tudo me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Engenheiros do Havaí, quem gostou, mão lá em cima e bate palma. Você se lembra daquela época em que essa música... Você se lembra como é que se dançava essa música naquela época? Manda aí, Suzana. Não, você sabe. Tem que fazer assim com o pezinho que eu lembro, como é que é? E tudo Não era assim? passa. Muito bem, é o seguinte, quem é do ramo, dá duas sem tirar. Engenheiros do Havaí, no H de verão, pra você é som, quero ver todo mundo dançando, do Rio pro Brasil. Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada. Não ouço nada, o que eu ouço não diz nada. Perdi a conta das pérolas e porcos que eu cruzei pela estrada. Estou ligado, acaba tudo que acaba de acontecer. Propaganda é a arma do negócio. No nosso peito bate um alvo muito fácil. Mira laser, miragem de consumo, latas e litros de pasta enviada. Estou ligado, acaba tudo que eles têm pra oferecer. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos começar a descer. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. Sem contrastes de mãos vazias, eu te encontrei na contramão. Na hora exata, na encruzilhada, na highway da superinformação. Estamos tão ligados, já não temos o que temer. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa,
direção. Atrás do sol que nos aquece, minha cabeça não aguenta mais. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a tentar as coisas lindas da América. Não era velho, mas mesmo assim havia uma garota afim. Cantava Hell and Ticket to Ride, oh Lady Jane, yesterday. Mais uma data sem esperar, da sua guitarra o separou, então era só com Rolling Stone. Então era só com Beatles. Então era knock, knock, knocking on heaven's doors. And knocking on heaven's doors. You said, o sol, uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça Engenheiros do Havaí, no H de verão. Quem gostou, bate palma lá em cima e grita. Esse final a galera explodiu. Que show de bola. E a história é a seguinte, se dá fim de ganhar uma scooter 0 km na sua casa, emplacada, licenciada, basta você seguir os conselhos de Susana Werner. Ouça o que ela tem a dizer e você vai saber como você pode ganhar prêmios no H. Susana. Caixa postal 372 São Paulo. Pose de modelo. Isso! Afinal de contas, ela está vendendo, entre aspas, essa linda e moderna motinha. Vermelhinha pra você. Caixa postal 372 São Paulo. Mole, mole de ganhar. Ela fica aqui com a gente curtindo Engenheiros. Valeu? Você leva só a moto, mas você tem que escrever promoção Will Smith, Man in Black, esse som que o Theo tá soltando aí. E com esse calor do Rio de Janeiro, nada melhor do que a piscina do H. Pois venha comigo. Porra. Atenção, vai soar o gongo do H. Cumprimento, cumprimento, cumprimento no meio, cumprimento. As duas Vocês não mãos. cumprimentaram, que nem o Theo pediu. Só cumprimento. Atenção para o gongo. Valendo! Toma! Nossa Senhora! Nossa! Ui, ui, ui! Ô louco! Vai, socorro! Vitória A fácil. galera comemorando! A galera dela ali, ó! Aproveita! Aproveita pra festejar! Essa é a hora que a galera se amarra da É água! melhor da brincadeira, né? Tá aí, briga de galo. E é o seguinte, agora vamos ao Maracanã do H. Maracanã com H. É o futebol do H. Bora. Atenção pra corrida, Theo. A corridinha, vai. Obrigado, Theo. Bola no meio do campo. A gente, pra separar, a gente podia fazer um time com camisa e outro sem camisa. O que vocês acham? Tô brincando, sacanagem. Ela olhou assim. Atenção. Opa! Ô Ei! louco! Ô louco, meu apito até caiu. Vambora. Tira! Chuta! Avançou. Vai Nossa, bem. ele tem um giro bonito, hein? Tem um giro bonito. De cabeça. Nossa. Fala, Alto! Ô, mão não vale, hein? Mão não vale, hein? Ô, Luciano, mão na bola aí que eu vi, hein? Mão na bola, Luciano, no meio do campo. Meu apito caiu na areia. Daqui a bola. Telzinho, ó. O que você tá achando desse Precisa jogo? prender a perna aí. Prende a perna de novo.
Atenção, chamamos o Theo para um comentário rápido. Todo mundo pra trás do gol de novo. Eu vi mão na bola aí, Pra hein? trás Vamos do se gol. ligar. Eu não vi, eu tava olhando pra... Vai pra trás, meu. Valendo! Não, cartão amarelo, tem cartão. Vai pra trás. Foi só pra enganar. Atenção. Valendo! Agora é de verdade. Oi! Mandou bem, mandou bem. Essa foi por muito pouco. Nossa meu Deus. Senhora. Júnior Baiano. Sai. Ô, louco. Bora, pra frente. Tá difícil, hein? Tá parecendo o equilibrado, Totó, hein? Suzana. Tá igual o Totó esse aí. A mulher caiu sentada. Os caras tá dando nó no braço. Olha lá. Os dois deram um nó no braço ali. Tá um de Os caras costas e tão um de presos. frente. Jogo equilibrado Os aqui dois hoje, estão hein? namorando no meio do campo ali, não tô entendendo Jogo nada. equilibrado, jogo equilibrado. Bora! E Já a não sabe galera... nem pra Olha a mão! Falta! Foi pênalti. Aonde ela ataca? Onde você Olha essa ataca? mão boba aí, hein? Vai ser o time. Ataca pra... Não, ataca sim, mas pra cá onde você ataca? Pra O lá. negócio de aproveitar Então que tá pênalti pra preso. lá. Atenção. Daqui é pênalti. Eu tenho que autorizar a cobrança. Você que ela que botou a mão na bola? Ela botou a mão na bola que eu vi. Eu sou o juiz aqui, eu decido. Calma. Quem é goleiro ali? Quem é goleiro? Não, o goleiro, o goleiro é de costas. Goleiro é de costas. É, de costas. Atenção, goleiro de costas. Ela, Renato Gaúcho fez barriga. Ela vai tirar de bunda. Vambora. Tira de bunda. Gol! Por entre as pernas, garotinho. Theo? E aí, Theo? Merecido? Jogo equilibrado, jogo equilibrado. Tem Jogo grito de equilibrado. guerra ou vamos direto pra piscina? Quem jogou bola pode ir pra piscina e você em casa vai curtir uma matéria muito bacana no H. Dá uma olhada. Águia para afogamento. Quero informar se a mensagem foi copiada. Todo verão nós temos um esquema diferente, ou seja, nesse verão em particular, nós estamos procurando dar uma ênfase maior à abertura de novos postos de guarda-vida, porque recentemente o Corpo de Bombeiros admitiu cerca de 140 novos homens. O guarda-vida ele trabalha muito preventivamente, ele procura evitar ao máximo que as pessoas se coloquem numa situação de risco. E com isso aí eles trabalham muito digamos assim, no contato diário com as pessoas, com os banhistas que nos frequentam aqui na nossa praia. Além disso, nós estamos colocando na praia o maior número de equipamentos para servir, digamos assim, de apoio ao trabalho do guarda-vida, porque nos finais de semana, em toda a orla do Rio de Janeiro, nós temos realmente um número muito grande de banhistas. O guarda-vida, equipamento básico que ele se utiliza é a nadadeira. E além da nadadeira, ele pode se utilizar também do pranchão, da prancha de bodyboarder e de dois outros equipamentos que é o Rescue Can e o Rescue Tube. Equipamentos de apoio que nós podemos, digamos assim, contabilizar em nosso favor, seria o apoio importantíssimo que é dado pelo helicóptero, pelos nossos ultraleves que fazem lançamento de boia e também um convênio recente que nós temos com uma equipe de pilotos de paramotor que em muitos nos auxilia também no lançamento também de boias que fazem aqui não só na região da Barra da Tijuca, como também na Zona Sul, praia de Copacabana, Ipanema e Leblon. A Coordenadoria Geral de Operações Aéreas ela é um órgão subordinado ao Gabinete Civil, ao Gabinete do Governador, e ela agrega policiais civis, militares do Corpo de Bombeiros, que em conjunto fazem esse tipo de salvamento, o salvamento no mar, salvamento em altura e também, no caso, operações policiais. Eu reputo a maior importância ao apito, que é justamente o elemento que o guarda-vida se utiliza para chamar a atenção das pessoas com relação a uma situação de perigo que ela esteja submetida. A principal dica que nós, guarda-vidas, deixamos à população
é uma base que é mais importante, é nunca nade longe de um guarda-vida. Procure sempre o local protegido por guarda-vidas. Procure sempre a orientação do guarda-vida com relação às condições de mar no dia. Ele certamente vai orientá-lo com relação ao melhor local em que a pessoa possa ficar com segurança. Procurar sempre a presença do guarda-vida. Ela tá com calor, então eu vou beber alguma coisa, mas é muito melhor que água. Traz pra mim, tá? Prometo. Frisco Diet no H. Olha o meu apito aí, galera. Cadê o Rogério? Tá aí, ó, meu apito. Obrigado. Frisco Diet. Nossa, que eu tô suando hoje. Frisco Diet no H de verão. Novidade deste verão, tem menos de 5 calorias. Um saquinho desses rende até 1 litro. Tem de maracujá, tangerina, limão, laranja. O que é esse, né? Tangerina, obrigado. Frisco Diet no H. Como eu não sou mal educado, cobra a galera. Toma um Frisco Diet pra você. Muito bem. A galera quer mais, então a galera vai ter mais. As meninas aqui querem sair. Você não sai daí, que daqui a pouco tem mais engenheiros do Havaí. Eu e Suzana Werner estamos te esperando. Não sai daí, a gente já volta. Este é o H. Tá até suando. De verão. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha. H. Oferecimento John Dex, o mais seguro. Nesta quarta, de onde surge tanto assunto, você vai conhecer mulheres que adoram um bom papo. Ela não larga do telefone. Programa Silvia Popovic, nesta quarta, 4h20 da tarde. Oferecimento Pertex. Lavou, tá limpo. Se você acha que estria é um problema sem solução, preste atenção. É isso aí, Carla. A estria aparece no nosso corpo por algum motivo que faça a nossa pele se esticar demais. Só que esse era um problema sem solução. Até que um famoso médico da Califórnia estudou e desenvolveu uma fórmula que nós trouxemos para o Brasil, que é o maior campeão de vendas, o nosso maravilhoso Estria Whey. Valine, como é que se usa o Estria Whey? É muito simples, Carla. Você passa o Estria Whey, que é um creme, 2 vezes ao dia no local da estria, tanto a avermelhada quanto a esbranquiçada. E pronto, sem dor, no maior conforto aí na sua casa. E, Carla, o mais importante é que milhares de mulheres e homens já se beneficiaram com o tratamento, exibindo um corpo lisinho. E isso é muito gratificante para nós. Viu? Ainda dá tempo de você fazer o tratamento antes do verão. Ligue agora para 38737373, se informe sobre a promoção do dia e adeus estrias. Ligue já. Não passe calor, passe na Marisa. Esse short doll de R$ 7,99 é para você dormir fresquinha, fresquinha. Essas blusinhas estampadas são levinhas até no preço, só R$ 9,99. Com esses vestidos de R$ 9,99, você fica elegante, mas quem passa calor são os homens. E essa mochila de R$ 9,99? Gente, esse preço é verdade, um delírio de verão. As ofertas mais quentes estão na Marisa. Qual é a sensação do novo Close-Up micropartículas? É uma sensação assim... É uma sensação... Meio... Triques refrescante. Enfim, gaps, enfim. Como é que chama a palavra? Novo Close-Up com micropartículas que se desmancham na boca, limpando até mesmo os lugares mais difíceis. Ai, que delícia. Experimente a sensação. Se você acha que estria é um problema sem solução, preste atenção. É isso aí, Carla. A estria aparece no nosso corpo por algum motivo que faça a nossa pele se esticar demais. Só que esse era um problema sem solução. Até que um famoso médico da Califórnia estudou e desenvolveu uma fórmula que nós trouxemos para o Brasil, que é o maior campeão de vendas, o nosso maravilhoso Estria Whey. Valine, como é que se usa o Estria Whey? É muito simples, Carla. Você passa o Estria Whey, que é um creme, 2 vezes ao dia no local da estria, tanto a avermelhada quanto a esbranquiçada. E pronto, sem dor, no maior conforto aí na sua casa. E, Carla, o mais importante é que milhares de mulheres e homens já se beneficiaram com o tratamento, exibindo um corpo lisinho. E isso é muito gratificante para nós. Viu?
Ainda dá tempo de você fazer o tratamento antes do verão. Ligue agora para 38737373, se informe sobre a promoção do dia e adeus estrias. Ligue já. Festival de Aventura. Uma organização criminosa, transformando toda uma cidade numa verdadeira praça de guerra. Los Angeles Sem Lei. Nesta quarta, 5h15 da tarde, no Festival de Aventura. Bacana. E com vocês, no H de Verão, Engenheiros do Havaí. Humberto, posso pedir uma força pra vocês numa das brincadeiras do H? Vamos lá. O cara errou o microfone, você passou o microfone. É o seguinte, a gente tem um chuveiro do H, que é um dos maiores núcleos descobridores de talento da televisão brasileira. E agora ali, o trio vai tentar ser Humberto Gessinger por alguns minutos, porque não dá muito certo, porque em geral eles cantam mal pra dedéu. Suzana Werner, como é que chama a galera que tá aí dentro? Camila. Fábio. Thalita. Camila, Fábio e Thalita. Vocês estão prontos aí? Tudo ok? Engenheiros, quando vocês quiserem, Engenheiros do Havaí, no chuveiro do H, som na caixa. Vamos lá. O papai é pop, o papai é pop, o grande não poupa ninguém. Todo mundo tá relendo. O pop não poupa O cara começou com a maior pinta de cantor, passou a primeira estrofe, ele não leu a letra, estava escrita na tua frente. Agora, Humberto, será que o Engenheiros faz direitinho essa pra gente? Eu acho que um pouquinho melhor a gente consegue. Então tá falado. Como se faz, Engenheiros do Havaí, o Papai é Pop, no H. Foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova. Todo mundo tá revendo que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, rotatividade, qualquer coisa que se mova é um alvo. Tenta salvo, um disparo, um estouro. Eu quero ouvir vocês, o papai é pop, o papai é pop, pop não poupa ninguém. O papai levou mentira, quem arroba é, o pop não poupa ninguém. Palavra na tua camiseta, o planeta na tua cama, uma palavra escrita a lápis, oportunidades da semana, qualquer nota, páginas em branco, qualquer coisa, quase nova, qualquer coisa, que se move é uma salvo, um disparo, um estouro, agora é com vocês, o papai é pop, o papai é pop, o pop não poupa ninguém. O papa levou mentira, quem na rua é, o pop
Havaí, ao vivo no H de Verão pra você. Mais uma vez, quem gostou, mão lá em cima e bate palma. O Papa é pop, vai até Cuba, você vai dizer que o Papa não é pop. E a história é a seguinte, por falar em que o Papa é pop, Companhia Marítima IH, tudo a ver. Os melhores corpos deste Brasil inteiro sempre vão pra praia de Companhia Marítima. Biquínis e maiôs Companhia Marítima. A propósito, se tiver alguma menina aqui de Companhia Marítima, vai levar CD do H. É só descer aqui agora, as 5 primeiras. E a história é a seguinte, você quer acessar, quer conhecer a coleção inteira da Companhia Marítima? Então você acessa agora o site da Companhia Marítima, www.ciamaritima.com.br. Acessa, manda um e-mail, descobre onde tem loja perto da sua casa no Brasil inteiro e você vai ter acesso aos biquínis e maiôs da Companhia Marítima, como é o caso... Fafá, deixa eu ver esse aqui. Que loucura, deixa eu dar uma voltinha pra galera. Olha os caras. Companhia Marítima IH. Ih, Companhia Marítima. Tem Companhia Marítima aí? Cadê? Deixa eu ver. Tem Companhia Marítima? Deixa eu ver. Tem ali uma. Esse é bacana, hein? Deixa eu ver a etiqueta, cadê? Deixa eu ver a etiqueta aqui do lado. Ah, é mesmo. Um CD, H de Verão, tá aqui um CD. H de Verão, Rio 98 pra você. Belo maiô, gostei. Por falar em maiô, vamos direto pra piscina com Suzana Werner. E Companhia Marítima pede água. E a galera vai aqui pra brincadeira da grua. Já estão os dois homens aqui montadinhos, preparados pra tirar as flores da cabeça e da barriga. Vamos lá. Quem perder as flores vai pra água. A torcida para o gigante. Não vale usar outra mão, não vale usar outra mão. Uma mão sempre segurando em cima. Vamos lá. Atenção, preparados. 1, 2, 3 e preparados. Fui! Oi! Isso, peraí. Peraí. E agora? Troca o porrete, é só trocar o porrete. Me dá outro porrete. Vem ver o backstage aqui. Sidão, vem aqui com a câmera aqui de trás, olha o backstage. Cadê o porrete? Aí o porrete. Aqui não dá. Atenção. Zona lá atrás. Valendo! Não vale usar outra mão. Não vale defender com a mão. Peraí, a mão em cima. Mão pra cima. Em cima, isso. Valendo! Agora sim, vai. O cara quer dar cacete mesmo no outro. Água! Atenção, Zuzu, vem cá. Quando o cara aqui na grua perde a flor que ele tem na cabeça e a flor da cintura, ele vai para a água. Vamos derrubar o outro também, vai. Tchau, meu. Ora, fica aí pendurado horas, né? Se bem que nesse calor não é nem um pouco de maldade. Não. Você tá com muito calor? Sabe pra onde você pode ir com H? Você pode ir para Nova York. Você e um acompanhante com tudo pago. Sabe como? Suzana Werner, como é que tem? Qual é a promoção para ir para Nova York? Tá sentindo esse som? Sente o clima. Imagina você lá em Nova York, escutando esse som maravilhoso, ganhando 2 passagens para Nova York, de graça, tudo pago, comendo no restaurante do Puff Daddy. E ainda conhecendo o estúdio dos caras. Cara, só escrevendo mesmo para a Caixa Postal 1575 São Paulo. Escreveu, boa sorte. Puff Daddy tá aí, ó. Esse é um remake em cima de Every Breath You Take. Tem a Been Around the World, que é um show. Tem Roxanne com Sting, que é muito bacana. But it's like this whole bad boy camp, we come to bring it to y'all. Me, B.I., Puff, Lock, Black Rob. So if you wanna dance, we can. Yo, dance, what? Vamos com tudo. Humberto, só falar antes da baqueta bater. Cadê o trabalho novo? O CD tá aí pra dar uma olhada? Pô, tem uma música que eu gosto da Best, se der pra tocar, eu ia agradecer. Primeiro ano, tá aí, ó. É a segunda, eu acho. Não é que eu gosto? É essa aí. Dá pra mandar a montanha? Vou mandar, então. Então tá aqui, ó. Engenheiros do Havaí, no H, show de bola!
saudades. Se eu pudesse ao menos te levar comigo. No alto da montanha, no arranha-céu. No alto da montanha, no arranha-céu. Sem final feliz ou infeliz, atores sem papel. No alto da montanha, à toa, ao léu. Nem tão longe impossível, nem tão popular. No alto da montanha, no arranha-céu. No alto da montanha, no arranha-céu. Sem final feliz ou infeliz, atores sem papel. No alto da montanha, arranha-céu. No alto da montanha, no arranha-céu. No alto da montanha. Engenheiros do Havaí, no H de verão, direto do Rio. Decorou a letra toda, é isso, Suzana? Quase toda. Quase toda? Quase toda. Então daqui a pouquinho tem mais Engenheiros do Havaí, você não sai daí que eu e Suzana Werner estamos te esperando aqui, junto com essa galera toda aqui, sabe da onde? Rio! Rio! Não sai daí que a gente já volta, este é o H de verão. Fique na Band, que o verão é sempre aqui. Sempre, sempre, sempre aqui. Projeto Verão Vivo, Rede Bandeirantes de televisão. Religion, the right to be silent and then to be heard. A week on an island, a diet that works. I need a dose of the Bible. A Band vai esquentar o seu fim de tarde. Estaremos juntos num programa de alto impacto. Vem aí, Tempo Quente. Planet Ramp é a próxima atração do Circo Beach, agitando as noites na Lagoa da Conceição. Um show que vale a pena você ver de perto nesse dia 6 de fevereiro. Planet Ramp, no Circo Beach da Lagoa, nesse dia 6, ao lado do Bar do Érico. Adquira seu ingresso antecipado com desconto na Sintonia CD, Shopping Via Lagoa, Drop Dead no Shopping Beira-Mar e RS e Hot Chord na Bela Vista. Apoio Setur, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Acif, Lagoa e Joaquina Beach Hotel. No Queires, você só ganha. Forno Fischer em inox ou branco, só R$ 179 à vista. Balcão Maico em cerejeira, somente R$ 89 à vista. No Queires, você ganha sempre, nos preços e nos prêmios. Que as férias tenham sido 10. Que a volta às aulas seja a 1000. Este é o desejo de quem acredita que o futuro está na escola. Aqui é o Márcio Garcia, se liga no programa do Evandro Saad, meio-dia. Nós também estamos ligadinhos no programa do Evandro Saad. Quem se liga no Evandro, se liga diferente. Programa Evandro Saad, de segunda a sexta, meio-dia. Oferecimento, Colégio Energia. Aqui a gente sempre está começando o futuro.
e Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Ao vivo, nesta quarta, 8h30 da noite. Spice Girls, o H está voltando, o H de verão direto do Rio de Janeiro. Era o Suzana Werner. Ela encaixou nesse cantinho, hoje não sai daí. É o seguinte, estamos chegando ao fim de mais um H de verão, não é, Su? Acabou. Esse é o melhor sinal de que o programa foi 10. Podia pedir mais uma para os engenheiros, o que você acha? Você quer mais uma? Queremos. Todos nós queremos, ela falou e disse, queremos. Humberto, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. A todos vocês, muito obrigado. A você aí em casa, brigadaço de coração. Eu e Suzana, a gente está indo. Esse foi o H de hoje. Fui! Engenheiros do Havaí, no H. Você me faz correr demais os riscos dessa água. Você me faz correr atrás do horizonte dessa água. Estou por perto, o silêncio do deserto, deserto é raio. Estamos sós, e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos, sem objetivos, estamos juntos e é tudo, é sobretudo a lei do bem. Desse Dia 8 na Band, All-Star Game, o jogo que reúne as maiores estrelas da NBA. Karl Malone, Gary Payton, David Robinson, Dikembe Mutombo, Grant Hill, Shawn Kemp, Anthony Hardaway, Michael Jordan. Seleção do Leste e Seleção do Oeste. Ao vivo do Madison Square Garden, em Nova York. Exclusivo. All-Star Game, dia 8, 9h15 da noite. Silvia Popovic. Oferecimento. Perfex. Lavou. Tá limpo. Tem gente que não pode ver um telefone por perto, mas é uma coisa impressionante. Viu o telefone, já tem que pegar, fazer uma ligação, falar para quem que eu preciso ligar mesmo. Tem pessoas que são totalmente fissuradas por um telefone, não largam do telefone. E passam horas, muitas vezes, ligadas no aparelho, ou esperando uma chamada, ou fazendo uma chamada para alguém. E quando chega a conta, primeiro que é aquele problema, o segundo problema. Sem falar que muitas vezes o telefone acaba substituindo as conversas pessoais. Os maridos ficam zangados, os namorados, se não são eles, estão do outro lado da linha, também se negam. E hoje nós vamos ver casos aqui de maridos que já chegaram a fazer absurdos, né? Tem que ligar para uma rede de vizinhos para conseguir falar com alguém dentro da casa, porque o telefone está sempre ocupado. Nosso tema hoje é Ela Não Larga do Telefone. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos. Uma turma animada, toda uniformizada. A gente dá uma olhada na plateia hoje aqui.
são todos adolescentes, e tinha que ser adolescente nesse tema hoje aqui, que vieram de Cuiabá, eles são do Colégio Isaac Newton e estão fazendo uma turnê cultural. Olha que ideia bacana que essa escola teve. Muito boa ideia. E nosso tema hoje tem muito a ver com adolescente, porque adolescente gruda num telefone, mas não desgruda mais. Nós temos gente aqui que, no mínimo, o tempo que precisa para se comunicar, 2h30 no mínimo, para começar a falar. Deita na cama, fica lá com o telefone grudado, chega a inchar a orelha, mas ela não quer saber. Fala, 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 fala. Isso quando é adolescente ou durante a adolescência não é normal. Agora, o que acontece quando uma mulher já formada, já crescida, também só consegue ou só gosta mesmo de ficar naquela conversinha íntima pelo telefone? Por que o telefone é tão atraente? Realmente é, né? Você pode falar baixinho, né? Não precisa estar maquiado, você pode estar de qualquer jeito que você fala qualquer coisa. Por que é tão atraente assim o telefone nos dias de hoje? Nós vamos estar tentando entender por que tem gente tão ligadona no telefone, mas saiba que uma das maiores invenções do século passado foi o telefone justamente, e veio para diminuir a distância entre uma pessoa e outra e também para aproximar essas pessoas que moravam tão longe, que tinham tanta dificuldade de se comunicar. Vamos conhecer, em primeiro lugar, a história do telefone. O Brasil foi um dos primeiros países a implantar a invenção de Graham-Bell, graças à presença do imperador Dom Pedro II na feira que expôs o evento ao mundo, em 1876. Ser ou não ser? Oh, meu Deus, isso fala. Com esse diálogo, o telefone ganhou o respeito que precisava para conquistar o mundo. Daí para frente, os modelos foram se aperfeiçoando de acordo com a tecnologia da época. Esse modelo é de 1880, 4 anos depois da invenção do telefone, e ele já apresenta o receptor e o transmissor separados, uma pilha para fornecer energia, uma campainha. Todas as ligações passavam pela telefonista. Qual o número, faz favor? Pois não? Ligação. Os avanços ficavam por conta dos aparelhos. O pé de ferro, criado por Ericsson, unindo o receptor e o transmissor. E o castiçal, ideal para quem queria o telefone à mão para longas conversas. Essas conversas foram se tornando tão demoradas e tantas ao mesmo tempo que a solução foi a descagem automática na década de 20, sem a interferência da telefonista, com telefones de disco e uma central. Cada peça dessa busca um número de telefone. Então, essa peça sobe tantos degraus conforme o número que você discar. Então, ela vai buscando até o último número que você discou. As centrais telefônicas também se modernizaram. A partir da década de 50, começaram a surgir os precursores dos grandes avanços que movem a comunicação moderna. O fax já existia em 1950. O videotexto anunciava as ligações via internet. O videofone da década de 70 abria espaço para as videoconferências. E a década de 80 criou o mais adorado aparelho para quem não vive sem telefone, o celular. Eu tô aqui ao lado de uma menina. Muito boa noite, mais um Jô Soares 11h30 especial das férias para você. E olha, você hoje vai rever uma legítima dama da sociedade brasileira, Carmen Mayrink Veiga. Vão rever também um adolescente que tem memória de elefante, o Tiago Romero. Y a deusa de las cuadras de tenis argentinas, que ahora cambió el tenis por los perfumes, Gabriela Sabatini. E a canja especialíssima é do jazzman nova-iorquino John Pizzarelli. Daqui a pouco eu tô de volta com esse pessoal todo. Beijo do gordo. Uau! Jô Soares 11h30, during the holidays, a special show. Desculpa, eu estou falando inglês porque o programa de hoje, os nossos convidados são todos internacionais. Aí eu, sem querer, fui na onda. Tomem nota. O ator britânico, também conhecido como James Bond, 007, Roger Moore.
o cantor francês, ex-marido da Brigitte Bardot, Sacha Distel, e o grande tenor espanhol, Plácido Domingo. Agora relaxem e aproveitem. Beijo do Gordo. Boa noite. Mais um fim de noite, mais um especial de férias do Jô Soares, 11h30, sempre reunindo as melhores entrevistas do ano. A gente seleciona algumas das melhores e coloca juntas num programa diferente para vocês. No programa de hoje, vocês vão para a cama com esse gordinho que vos fala e com o pessoal do quinteto também, tudo na mesma cama, e também os entrevistados, um jornalista dos mais combativos e que é também um dos grandes romancistas brasileiros, Carlos Heitor Coni. Temos aqui um aventureiro com preocupações linguísticas. Chegou a reinventar o alemão, criando o Ultradeutsch. É o Zé do Rock. E um gramático que mantém coluna em revista para ensinar o brasileiro a escrever melhor. O professor Dionísio Silva, que deu uma entrevista aqui que foi um papo ótimo. Para terminar a noite, a canja do grupo Do That. Bom proveito. Beijo do Gordo. 20 casas na chave da felicidade. Simbora, meu povo! Apareceu casa! Compre e pague em dia o carnê de mercadorias do baú. Ainda tem 20 casas na chave da felicidade. Ainda tem 20 casas na chave da felicidade! Mãe, olha a escola que fizeram aqui. É, o pessoal tá pagando IPTU. Olha, o binário de Iririú tá ficando pronto. É, o pessoal tá pagando IPTU. Aqui que vai ser o centro evento? Aqui mesmo, vai ser o maior do país. É, o pessoal tá pagando IPTU. Aqui vai ser o conjunto habitacional Dom Gregório. É, o pessoal tá pagando IPTU. Olha só, é o eixo de acesso sul. Também já está em obras. É, o pessoal tá pagando IPTU. Você, pai, tá pagando IPTU? Sim, esqueci de pagar. É brincadeirinha! IPTU 98 não é para o governo, é para você. Hambúrguer com fritas. Torta de morango com creme. Que delícia. Churrasco com um chopinho bem gelado. Oba! Sorvete com bastante cobertura. Se para você essas delícias ainda significam calorias a mais e excesso de peso, você precisa conhecer Modorax, um produto natural sem contraindicações que ajuda a queimar calorias, diminuindo e equilibrando o seu peso rapidamente. Modorax, você no peso ideal. Loucuras de verão da Aquarela Discos. Som das Praias, CD apenas R$ 4,90. E ainda, 3 CDs por apenas R$ 9,00. Funk Rap, Movimento Funk Club, Dance do Rei, Ibiza Club 2, Country Love, Remix Country, Las Calientes del Verano, Paradox Club, Time Love e outros títulos. 3 CDs por apenas R$ 9,00. Ofertas como estas é só na Aquarela Discos. Aproveite! Futebol 98. Oferecimento Brahma Chopp, o irresistível sabor número 1. E Fiat Palio EL, agora com motor 1.6. Hotel Jaraguá. Conforto e hospitalidade em Curitiba informa nossa próxima atração. A seguir, Jô Soares 11h30. Assista agora Entrevistas Incríveis, Jô Soares 11h30. Logo após, as últimas notícias estão no Jornal do SBT. E em seguida, a irreverência do perfil com Otávio Mesquita.
Estamos começando mais um Jô Soares 11h30 especial de férias de verão. Você revê, nesse momento, algumas das melhores entrevistas apresentadas durante a temporada de 97. Por exemplo, agora, nesse programa, esse programa foi realmente sensacional, porque a gente conseguiu juntar a entrevista com aquela moça que era moradora de rua em São Paulo, sem teto. Hoje em dia tem uma fundação para cuidar de pessoas desamparadas, a Maria Olinda dos Reis Ilsenbeck. Uma entrevista comovente. E vão rever uma entrevista engraçadíssima com o Alexandre Mendonça, o famoso passarinho. Passarinho, maravilhoso passarinho, que escreveu um livro. Um rapaz que está com 30 e poucos anos e, por enquanto, não trabalha, que é muito cedo ainda, ele está vendo o que ele vai fazer. E vão rever a entrevista da cantora Fernandinha Abreu. Beijo do gordo! Nós vamos conversar com um rapaz que escreve sóbrio e bêbado. Vou saber como é que é isso mesmo. É o Alexandre Mendonça Rocha. Passarinho, vem pra cá, passarinho! Que essa história de escrever sóbrio, escrever bêbado, tem uma opção de coisas marcadas aqui. Por que o apelido de passarinho, antes de mais nada? O passarinho aí veio lá do Tijuca Tênis Clube, onde eu jogava bola desde 5, 7 anos. Aí eu era goleiro, aí fazia aquelas pontes monumentais, né? Que aquelas crianças de 7 anos bobas acreditavam que eram monumentais mesmo, né? Aí deram um apelido de passarinho, porque voava, né? É, por isso que chamava passarinho. Passarinho. As crianças bobas acreditavam mesmo que... E você também acreditava? Eu também. Que voava. Você nunca pulou da janela, assim, não? Não, nunca experimentei. Não. Só pulava dentro do gramado? É só lá mesmo. Bom, agora como é que é? O nível de pensamentos quando estava sóbrio, quando estava bêbado e quando estava completamente bêbado. Isso é absolutamente verídico? Não, é absolutamente verídico e as pessoas não devem, assim, copiar em termos restritos. Cada um tem na hora que for fazer a divisão, porque a minha divisão, quando eu escrevi, na verdade são 4 divisões. Sóbrio, ligeiramente bêbado, bêbado e completamente bêbado. Agora, quando vocês forem fazer isso, vocês têm que escolher... Quando? Quer dizer, todo mundo tem que fazer isso? Não, se for, né, escolher os pensamentos, devem escolher a bebida predileta, a bebida que você bebe, naturalmente, para você fazer uma escala. Você tem que fazer uma escala. Você escolhe a bebida predileta. Claro. Eu, por exemplo, a bebida que eu bebo mais é cerveja. Então a minha escala foi feita com cerveja. Então quando você diz completamente bêbado de cerveja, são quantos litros de cerveja? Não, então. Aí sóbrio é nada. Bêbado é até 2 cervejas. Com 2 cervejas já fica bêbado? Não, ligeiramente bêbado. Minto, esqueci. Ligeiramente bêbado é até 2 cervejas. O bêbado é de 2 cervejas até a escala que passa para completamente bêbado, que é uma escala que eu não sei definir até hoje. Você não lembra mais? Eu não sei definir. Eu tenho um uísque aqui, você bebe uísque também? Eu bebo uísque também. Bebe tudo. Alex, pega um uísquinho para ele, por favor. Muito obrigado. Agora eu vou ler algumas coisas que você escreveu completamente bêbado. Não sei quem disse que o mundo dá voltas, só sei que eu estou há 27 anos enrolando. Isso você estava completamente bêbado mesmo. Eu estava. Aí eu não sabia se era a Terra que estava rodando ou se era eu. Nessas alturas eu já não sabia mais. Uma música cantada sem uma mensagem, ainda que disfarçada, não serve para nada. Uma música assim não é bonita nem feia, é simplesmente uma perda de tempo. Completamente bêbado. O importante não é competir, o importante é ganhar. Sem jamais desprezar o perdedor. Completamente bêbado. Se alguém concordar com tudo que eu penso, ou está mentindo ou gosta muito de mim. Se alguém discordar de tudo que eu penso, ou está mentindo ou não gosta nada de mim.
Sóbrio. Sóbrio, tá vendo? Tá vendo? A diferença é muito sutil entre a bebedeira e o... Não é? Temos aqui outra sóbrio. É bonita, essa sóbria é bonita aqui, ó. Meu grande pecado é acreditar 99,9% na existência de Deus. Minha grande virtude é desejar 100% que Ele exista. Sóbrio, bonito isso. Obrigado. Muito, isso foi entre um porre e outro, né? Quanto tempo você leva sóbrio? Eu fico mais sóbrio que bêbado. É mesmo? É verdade. Eu fico mais sóbrio. Dos 200 pensamentos, 143 são sóbrios. Se contar. Meu Deus do céu! É claro que quando eu estou bêbado, eu estou fora de casa. E minha memória é curta. Eu não lembro os pensamentos. E você, quando está completamente bêbado, você escreve, né? Escrevo. Não, você não lembra? Escrevo em qualquer estado. Agora, aquela coisa do escritor é aquele boêmio, né? Quando eu escrevo uma coisa assim, tipo romance, aí você vai ler no dia... Escrevo também. Aí você vai ler no dia seguinte, você não aproveita nada. Quando você escreve bêbado? A bebida, para o pessoal que vai escrever, inclusive, a bebida você aproveita para poesia, para pensamento, para o romance, não nem para poesia, nem para pensamento. Nem para poesia. Tirando alguns grandes poetas que eram grandes bêbados, e escritores também, mas mesmo assim eu acho que tomavam porre, mas na hora de escrever, bêbado não dá certo. O livro é da Croarte Editores e chama Pensamentos Nervosos, está aqui. Pensamentos nervosos. Deu para mostrar aqui? Deu. Agora, na hora, você sabe que eu tenho uma amiga que quando os cheques dela eram todos recusados, porque ela assinava o cheque. Eu assinava o cheque quando estava de pileque, de noite, madrugada, ninguém entendia nada. Aí ela assinava e ela combinou com o gerente. Ela assinava e botava T.B. que queria dizer, tô bêbada. Aí o gerente já sabia, já descontava. E no Rio de Janeiro, o Wilton Marques, que trabalha aqui conosco, uma vez estava no banco, viu entrar um cara completamente bêbado, falou, me dá meu cartão de assinatura aí. Me dá o cartão de assinatura. Isso eram 10 horas da manhã, 11 horas. Aí deram o cartão e disse, mas para que o senhor quer? Para assinar, eu tomei um porre de manhã, que eu não bebo, para assinar bêbado, porque toda vez que eu assino bêbado, o meu cheque volta. Dá aqui, pronto, tá aqui, a minha assinatura bêbado, pronto. Você nunca teve que fazer esse recurso? Eu não tive problema, não. Não. Aí na hora de escrever não tem problema, não. Aqui tem uma sóbrio. Uns dizem que a Terra é um paraíso, outros que é um inferno. Eu, particularmente, descarto a primeira hipótese. Afinal, existem as baratas. Você tem medo de barata? Tem ódio de barata? Isso é uma coisa crônica mesmo, uma coisa perigosa mesmo. Tem uma história violentíssima dessa. Por exemplo, você estava sóbrio? Pô, eu morava no 7º andar, mas aí mudamos, negócio de família, mudamos para o 2º andar. Eu nunca tinha morado num andar baixo. Moramos para o 2º andar, eu já tinha enfrentado essa coisa de barata, entrando no banheiro, você entra pelo ralo. Vai pela janela, eu nunca tinha enfrentado, né? Eu estava assistindo televisão, entrou um bicho grande voando. Eu pensei que fosse um pombo. Aí, pô, era um pombo. Você pensou aí que fosse posou. Um pombo? Quando posou, é que eu vi, não é um pombo, uma barata. Aí eu olhei, é uma barata. Quando eu olhei, aquele negócio de cachorro que pensa, né? Acredita que é aquela coisa de ver que você está com medo. Ela olhou, viu que eu estava com medo e saiu voando de novo na minha direção. Eu passei por baixo e saí correndo, abri a porta, pum, e tranquei ela lá dentro. Só que eu tranquei minha mãe também dentro. Aí veio minha mãe, que também não é uma heroína contra baratos, veio, me deixa sair. Eu não... Ô, senhora, eu quero a prova do crime na mão. Se você me mostrar ela morta, pisada, eu abro, senão não abro. Quanto tempo durou essa coisa? Eu tranquei ela 1h30. Como é o nome da sua mãe? É a dona Palmira. Palmira? Dona Palmira. Que filho ingrato, trancar uma mãe com a barata. Desculpa, mãe. Uma barata que quando entrou ele pensou que era um pombo. Veja o tamanho dessa barata ou o tamanho desse porre que você estava. Você estava meio completamente? Aí eu não lembro, mas eu devia estar.
Eu devia estar. Não, se bem que nesse caso não é nada, porque é sobra. O caso da barata é crônico. Não, você tem medo de barata. Medo não, nojo, medo. É pavor, tudo. é pavor. Pavor de barata. Pavor. A coisa é feia mesmo. Agora, o fato de você ter medo de barata, quando você bebe, some o medo? Não. Você fica mais corajoso? Fica pior. Não, fico menos. É inverso. Você está com que idade, passarinho? 30. E você trabalha em quê? Eu já fiz algumas faculdades que eu abandonei. Já fiz. Construiu faculdades ou fez como aluno? Você fez essas faculdades como arquiteto ou você cursou essas faculdades? Eu fiz algumas coisas que foram seguindo assim, uma certa sequência. Por exemplo? Meteorologia. Aí eu desisti, fui para estatística. Que é o mesmo ramo, praticamente. Quantos dias choveram por semana? Uma área tecnológica, né? Isso até que idade você ficou? Isso foi uns fazendo 20, faculdade? Até uns 26. Até os 26. Você fez meteorologia, estatística, o que mais? Aí na estatística eu larguei mesmo. Agora, no ano passado, eu seguindo essa sequência lógica, entrei para História na UERJ, uma área humanas. Humanas? História. E trabalho ainda não, muito cedo ainda, né? Não, 30 anos, mas 30? Eu tenho um pensamento aí que eu digo. Meu pai, muito triste comigo, né? Falando essas coisas. Qual é o nome do seu pai? É o senhor Ariquerne Marim Rocha. Ariquerne. Isso, é muito. Ariquerne e Palmira, então, é que são os provedores da sua existência. São meus maiores incentivadores, ele e meu pai. Mas incentivadores. Eles incentivam mesmo. Mais preocupado nessa, incentivando, me dando esporro mesmo, né? Então, numa hora dessa, aí eu saí. Como é que é o incentivo? Meu filho, vai trabalhar, vagabundo. É assim, né? Por aí. Aí eu mandei pra ele, aí saiu até no livro aí, porque eu acabei mandando. Você não está entendendo? Desculpa, repete o nome do seu pai, porque é um nome meio difícil. Ariquerne Marim Rocha. Ariquerne? Poxa, rapaz está estudando ainda. Claro. Está com 30 anos, não pode nem guiar automóvel. Não, eu mandei um pensamento para ele. Aí pro Ariquerne, qual é? Tá aqui. Uns nascem para trabalhar, né? Outros para serem perturbados pelos que trabalham. Muito bom. Excelente. E em relação à aeronáutica, tem também um pensamento? Não. A aeronáutica não. Como é que é a história que tem? Não, porque nessa coisa de trabalhar, aí a família do meu pai gostava muito dessa área militar. Porra, eu fui para lá para esse concurso, aí entrei lá acabei fazendo Escola Sargento Aeronáutica. Você chegou a se formar pelas... Não, eu passei no concurso. Você faz o concurso, você faz sempre? Passei. Que já é uma coisa exaustiva. E era 40 dias que eu ia ficar lá. 40 dias, a quarentena que eles chamam. Fizeram uma festa, 200 pessoas lá em casa. Beleza. Pra me despedir, porque eu ia ficar 40 dias lá. Eu fui lá, voltei no dia seguinte, né? Peguei as sobras. Você acha que não se... E o que o Ataxerxes falou o quê? Não, o Ariquerne O Ariquerne ligou pra família e fez outra festa lá, né? Porra, com as sobras, com aqueles porra. Aí foi uma tristeza. Foi a volta do filho pródigo, né? Porra, aí... Pensou que ia te perder 40 dias... A Palmeira ficou feliz, disse, não, foi só um dia. E agora, meu filho, você já é sargento. Não, minha mãe me recebeu bem. Essa é sempre a coisa da mãe interessantíssima, né? A minha mãe me recebeu. Você voltou já? Meu pai já olhando de longe. Já! É diferente, né? O já da minha mãe, já! O já do meu pai, já! É diferente. O pai, às vezes, tem mais dificuldade de entender, não ter esse desprendimento em relação a esse... essa estatística que existe em relação ao custo-benefício. O trabalho, às vezes, não tem esse benefício. A mãe pega mais rápido, mas o pai entende. Tem um pensamento muito interessante seu aqui. Só falta eu ficar rico para me tornar uma pessoa interessante. Muito bom. Quais são os caminhos da riqueza, no seu entender? Como é que você pretende atingir a riqueza? Não. Então, aí o importante não é o caminho. O importante é essa coisa da sociedade. A sociedade tem essa coisa, né?
como eu sou estudante até hoje, 30 anos, então... Você agora está estudando o quê? História. Você devia ser um estudante símbolo. Devia ser... história. Agora... História não é. Devia ser um estudante símbolo da Uni, não é verdade? Com 30 anos ainda estudo. Então, isso faz parte. História você vai aplicar em que profissão? História é professor, infelizmente. Você Quer dizer, com 30, quantos anos? Quer dizer, além de eu me formar... pai, desculpa, mas não vou ganhar dinheiro nem quando formar, né? Porque professor já vi, né? Ô Climerdes, você... Ariquerne. Mil perdões. É que o seu nome é difícil de decorar. Ariquerne, eu espero em Deus que você tenha uma saúde de ferro, porque você vai ter que sustentar o Ariquerninho aqui por muitos e muitos anos, que ele escolheu ser professor, que vai ganhar. Quanto é que você pretende ganhar assim no frigir dos ovos? Ah, cara, eu pretendo subir na vida por isso uns 300, 400. Se você tem uma despesa de... Qual é a tua despesa mensal? Porra, ultimamente eu tenho gasto muito, né? Porque, porra, eu tô com samba lá na Estácio, realmente tá uma tristeza. Tá o quê? Tô com samba lá na Estácio de Sá. Um samba fazendo o quê? Um Grêmio? Não, samba lá, tô com eu sou compositor também, tô com samba lá na Estácio. É verdade. Como é que é o samba lá? Você quer que eu cante? Claro. Porque eu não servi nem pro coro. Já viu aquele estúdio de gravação? Eu nunca tinha ido. Eu fui num estúdio de gravação. É brincadeira. Cada instrumento vai sozinho, né? Botaram o coro lá sozinho. Tinha 7 cantando. Porra, alguém desafinou. Aí fui eu, os 6 apontaram pra mim. Foi. Pô, é sacanagem. Não tiraram do coro. Nem Mas pro eu coro quero ouvir. Como é que é a música que você fez? Eu vou cantar. Vamos lá. Não posso esquecer, cultura é carnaval. Deixa o quinteto pegar o tom. Posso cantar? Pode. Não sei não, agora não posso ir. Não posso esquecer, cultura é carnaval e a Estácio é fenomenal. Não posso esquecer, cultura é carnaval e a Estácio é fenomenal. E o que é? Tem tom? Isso tem algum tom? Tá bacana, não, já caiu 15 sambas de 20, rapaz. Vamos lá. Canta bem. Rapaz! Você vai ver, acha que é uma viral. Ô, Trubo Ferdes, o seu filho... De novo. Trubo Ferdes não, Agora passou mais perto. O seu filho é cantor e a gente não sabia, Ariquerne? Não, cantor não, aí não dá. Hein? Mas a letra eu tenho um pensamento aí pra cantor também, que diz... Qual é? Diz o quê? Quando eu estiver num lugar tranquilo, eu comporei. Se eu estiver querendo chatear alguém, cantarei. Você estava bêbado, meio bêbado ou sóbrio? Ah, não lembro, é isso. Não lembro. Mas tá registrado. Ariquerne, o menino é cantor, você tem que dar força, matricular o menino numa escola de música. O menino tem 30 aninhos só. Ora, tem que ajudar o menino. Tem um pensamento aqui muito bom. Nenhum dia será chato ao lado do passarinho se ele tiver dinheiro. Puxa, que bonito. E esse aqui tem um pensamento bêbado que é da maior profundidade. Só se pode afirmar convictamente que o álcool não serve para nada quem nunca pensou bêbado. Boa noite. É bonito que ele tem um fecho bonito, né? Quem nunca pensou... Boa noite. Pronto. Que aí eu dormi, né? Puxa, passarinho, eu tô encantado com você. E avião? Você gosta de andar de avião? Você que foi fazer aeronáutica, você adora andar de avião? Claro, mas nunca andei. Você nunca andou de avião? Mas você não veio pra cá do Rio de Janeiro? Aí é que foi, já foi um problema pra vir pra cá, né? Por quê? Porra, eu já entrei no avião, eu já perguntei, posso tomar um uísque só depois que decolar? Aí, pô, só depois. Aí eu, tá bom, na pista... Porra, pra mim tava no final da pista, tava no meio da pista ainda. Pra mim já tava lá no mar.
E o avião não subia. Aí eu gritei, pô, não sobe por minha culpa, sou eu o culpado, eu tô pesado. Aí... Você gritou isso dentro do avião? Eu gritei. E aí, o voo subiu, e aí? Aí subiu, aí depois me deram porrada, né? Bateram em você dentro do avião? Não, uns tapas só. Aí me deram uísque também. E deram uísque também? Deram uísque também. Que maravilha. Gente, eu conversei aqui Telefone? Distribuidor? Telefone? Telefone, pra quem não quiser fazer nada junto com o passarinho. Não vou falar isso tudo, não. Não se assusta, não. Manda abraço. O telefone é porque eu só tenho a distribuidora no Rio de Janeiro, que é Eldorado Sudeste, 272-9405, 258-6593. Não é nada disso. A Litres Editora, meu editor tá aí. Litres Editora São Paulo, 272-9405, Rio, 283-0089. Letras e expressões, a qual eu trouxe até uma camisa aí pra você. A primeira livraria que eu botei o livro lá, 259-6012. Pra terminar, não, quase pra terminar, Eldorado Sudeste, distribuidora no Rio de Janeiro todo, 258-6593. E por fim, não tem livro nenhum dos outros estados todos. Meu telefone, 284-3763. No Rio de Janeiro, 284-021. Meu telefone, 284-3763. Esse telefone não é seu, o telefone é do meu pai, o Ari Kern. Eu conversei com o representante do Partido dos Trabalhadores, Alexandre Mendonça Rocha Passarinho. Daqui a pouco a gente volta. Olha o som do quinteto aí, gente. Vocês estão começando a ver mais uma edição do Jô Soares 11h30, com seu especial de férias, reunindo os melhores papos que aconteceram durante o ano e que nós selecionamos especialmente para vocês. Hoje, por exemplo, o papo começa com o grande poeta e polemista maranhense Ferreira Goulart. Vamos rever também uma entrevista emocionante com Andréa Luz, uma bailarina que ficou paralítica e hoje dança em cadeira de rodas. E termina com um papo delicioso da adorável Jovelina Parola Negra. Divertimento de primeira para vocês. Beijo do...